Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, de poder, meu Pai, ter essas portas abertas. Meu Deus, para que possamos cultuar o Senhor nesta madrugada. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa cobertura espiritual do Ministério Mudança de Vida, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido a nós, por todo o ensinamento, todas as direções que tem nos ajudado, ó Deus, a nos tornarmos melhores como pai, mãe, filho, esposo, esposa, profissional, meu Deus, e nos tornando, meu Pai, aquela referência que o Senhor nos orienta nas Escrituras, de sermos a luz do mundo e o sal da terra. E eu peço que essa unção tome a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão nesta madrugada, que o Senhor encha do teu Espírito, que o Senhor encha do teu poder, e que haja um renovo, meu Deus, uma renovação na mente, uma renovação no Espírito, meu Deus, e que o teu poder e a tua glória, meu Deus, possa alcançar cada um desses corações, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por um momento, por gentileza. Eu sei que você que está aqui esse horário, é porque você quer mais, e isso é muito importante, esse investimento. Se existe um investimento que você não tem que ter freio e nem limite, é o investimento que você faz na sua vida espiritual. Porque essa é a maior riqueza, é o maior valor agregado que você faz para a sua vida espiritual. E é uma coisa que aprendemos com a palavra, e a bispa fala sobre isso, que esse investimento, ele traz retorno para você e para gerações futuras, para as futuras gerações. É uma recompensa. Quando nós hoje olhamos e vemos a dona Dirce, a mãe da bispa, poder ver a bispa, de poder ver os seus netos, poder ver os seus netos e poder ver os bisnetos na presença do Senhor, só ela sabe o quão difícil foi aquelas noites frias, aquelas noites desafiadoras de oração, de jejum, de consagração, de entrega. E hoje ela poder olhar para frente e poder ter o privilégio de ter podido ver os seus netos na presença do Senhor, ver os bisnetos na presença do Senhor, temendo a Deus, buscando a Deus, isso não tem preço. Porque esse culto já fala, né? Relacionamento com Deus. Você vê que a coisa mais importante, o que você mais busca para a sua vida? Eu ainda orando agora há pouco, e eu ainda fazia essa pergunta para mim. O que eu mais busco na vida? Por mais que você sonha, almeja, deseja conquistar um carro, uma casa, um bem material, ou uma renda, ou algo que possa trazer um benefício para você, o objetivo final é para que você se relacione com pessoas. Não é? Uma casa tão grande, para quê? Sozinho. Um carro, talvez, dependendo do seu luxo, qual o prazer de você desfrutar dele sozinho? Nós, de todas as maneiras, buscamos nos relacionar com pessoas. Buscamos nos relacionar. E quando nós entendemos isso, a importância de nos relacionarmos com Deus de forma inteira,
nós conseguimos ver e viver a grandeza dele em tudo. Em tudo. Eu gostaria de ler aqui, estou vendo um barulho diferente aqui, vê se desligaram esses cobs aqui, ó, por favor. Aqui em João 15, versículo 1. João 15, coloca para mim aí, Letícia, isso. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, repete comigo, pois sem mim. O que está escrito? Olha que coisa. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha que coisa interessante essa leitura. E ela traz assim, ela se autoexplica, né? Essa leitura. Não tem como. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, culta, tenha habilidades, você seja comunicativo, comunicativa, você seja social, você tenha poder para fazer muitas coisas, habilidades, dons, destreza, fala várias línguas e tantas outras adereços ali que poderia acrescentar além desses que eu já falei. A palavra ela é muito clara. Se nós não estivermos em Deus, no Senhor, nós não vamos frutificar. E daqui que sai o exemplo que somente em Deus nós vamos viver vitórias, definições, respostas, viver uma vida frutífera, uma vida abençoada. A quantidade de pessoas que você vê buscando e lutando com a força do seu braço e dando tudo na força do seu braço, gastando toda a sua energia, distante de Deus, não é a conta. Não é a conta. Não há como contar a quantidade de pessoas. Porque você para analisar a quantidade de pessoas que hoje, neste exato momento, que tem muito dinheiro ou tem fama, esses influencers, blogueiros ou empresários e tantas outras pessoas por aí que neste exato momento, para dormir, estão precisando se drogar, estão precisando usar uma bebida ou estão ali vivendo em um mundo de ilusão para poder descansar em paz e ter o sono dos justos, ter um sono tranquilo, ter uma vida abençoada, porque não tem plenitude. Você vê que a prosperidade e a riqueza que o mundo traz e apresenta é totalmente diferente do que aquilo que nós aprendemos com as Escrituras. Quando nós aprendemos
sobre riqueza e sobre prosperidade, a Bíblia também traz a palavra que diz que nós teríamos paz. Consegue entender? Paz. E essa paz, ela só vem quando nós estamos verdadeiramente ligados à videira. Eu ainda falava isso agora há pouco na reunião com os obreiros. E olha que coisa interessante. Você já viu uma árvore que ela foi castigada pelo vento e as galhas quebraram e caíram? Você já viu uma árvore assim? Naquele momento que você vê, ela até tem ali uma corzinha, está verdinha, passa um dia, dois, o que acontece com ela? Ela não fica seca? Por que ela fica seca? Porque foi interrompido aquele canal que ela recebe a seiva. A seiva é os nutrientes, como se fosse o sangue, a proteína que dá sustância dentro da árvore, dentro do galho, dentro do tronco, para que ela tenha aquela força, aquela resistência. Quando ela quebra, ela seca. Mas é uma coisa interessante, que os galhos que estão mais próximos do tronco, quando vem o vento forte, eles quebram? Eles balançam, é ou não é? Mas eles não quebram. Eles estão próximos. E quanto mais próximo, essa escritura nos mostra, quanto mais nós estivermos no Senhor, quanto mais nós nos envolvermos com Deus, mais poder, mais autoridade, mais discernimento, mais unção, mais poder nós teremos. E é tão interessante isso que, quando se fala de riqueza, de prosperidade, de crescimento financeiro, de sucesso, você vê que quanto mais uma pessoa ela busca a Deus, ela ora menos por isso. E quanto menos ela ora por isso, mais o que Deus faz por ela? Mais Deus a abençoa, mais Deus a honra. Porque o objetivo dela em adquirir riqueza, em prosperidade, é totalmente diferente do que aquilo que ela estava com aquele pensamento de antes. Você vê que é muito fácil uma pessoa se perder com dinheiro, com riqueza, com prosperidade. Você vê que é muito fácil. Eu já vi na igreja, eu já estou na igreja há muitos anos, há quase 25 anos, e eu já vi na igreja pessoas que lutaram uma vida por um bem, por um carro, por uma casa, e quando conquistou, sumiram, desapareceram, não voltaram, porque aquilo era tudo aquilo que ela talvez naquele momento queria. E eu vejo também alguns casos de pessoas que não têm tudo aquilo que querem, tudo aquilo que buscam, porque Deus conhece o coração. Deus sabe do dia de amanhã. Deus sabe que muitas pessoas ainda não estão prontas para suportar o peso daquilo que Ele quer fazer. Porque Deus não quer fazer só um pouco na sua vida. Deus quer fazer tudo na sua vida. E talvez aquela mentalidade é assim, não, Senhor, eu só quero isso. Deus, não, eu não só tenho isso para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho uma glória completa para você. E talvez a mentalidade daquela pessoa é como se ela tivesse, imagina você comprando um carro. Fala um carro aí. Um carro barato, simples aí. Vamos lá, eu estou fora, 100% fora de valor de carro. Vamos supor um carro aí com o quê? Um Focus, um Ford Ka. Quanto está um Ford Ka? 30 mil reais? 30, 40 mil reais? Ó, gente, estou por fora mesmo de carro, de preço, hein? Está quanto um Ford Ka? 50 mil? Subiu tanto assim? Vamos lá, 50 mil reais. Você está lá buscando um carro de 50 mil reais. Mas Deus quer te dar um de $500 mil. Tem diferença de preço? Tem muita diferença, não?
um carro de 500 mil reais? Tem diferença ou não? Será que vai valer a pena você pagar o preço por esse carro de 500 mil? Sim. Mas você paga ele sem saber. É ou não é? Porque você fala assim, nossa, eu estou vivendo uma vida tão difícil, está tão complicado, está tão pesado. Eu estou lutando, estou pagando um preço, parece que o resultado não vem, parece que aquilo não vem, e eu estou orando, eu estou buscando, eu estou me dedicando em Deus. Só que a mentalidade de muita gente, é como eu disse na semana passada, é Isaías 55:8. Os caminhos do Senhor são mais altos. Então eu estou numa mentalidade tão rasa, tão pequena, achando que aquilo é o que Deus tem para mim, o que Deus tem comigo é aquilo, e Deus está dizendo, não, eu tenho muito mais para você, mas você tem buscado, você tem se empenhado, então continua dando a resposta certa, continua perseverando que eu vou te honrar. Por isso que muitas pessoas, quando são abençoadas, usam a seguinte expressão assim, nossa, Deus fez além do que aquilo que eu pedi. Não é assim? Não é que ele fez além, ele já queria fazer aquilo. Já estava pronto para ele fazer aquilo. Ele já queria fazer aquilo na sua vida. Não, Deus fez além do que eu pensei, Deus fez além do que eu imaginei. Nossa, eu pedi algo de 30 mil, de 50 mil, e Deus me deu algo de 500 mil. É, criatura, é isso mesmo que eu queria fazer. Isso era desde o começo. Era desde o começo. Mas por que é tão difícil se relacionar com Deus? Por que é tão difícil? A Bíblia diz aqui, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a quem? Deixa o versículo aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem um familiar que gosta de comer bem? Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, chegou o fulano, ele come bem, hein? Fez aquele pudim, aquela picanha, né? Sabe aquela picanha que vem daquela forma maravilhosa, aquela picanha black, top? Você fala, meu Deus, acho que uma só não vai dar, tem que ser umas 3. Você sabe como agradar aquela pessoa, não sabe? O ponto, o gosto, a maneira, aonde que ela quer que coloca, qual a temperatura da carne, porque tem gente que gosta tanto de carne que até a temperatura ele avalia. Está na temperatura certa, está no ponto certo, mal passada, meio passada, está no ponto, passou do ponto, não está boa, a pessoa entende. E quando essa pessoa ela tem um critério muito forte, você por conviver com aquela pessoa, você consegue agradar ela, não consegue? Não consegue? Fala, poxa, eu sei que aquela pessoa não gosta assim. Ele não gosta do feijão por baixo, ele gosta do feijão por cima. Ele não gosta desse doce, ele não gosta dessa bebida. Não, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Você sabe, não sabe? E o que você faz? Você faz para agradar aquela pessoa ou você faz o contrário, só para ela ficar mal, para ela não gostar? Você faz tudo o que você puder para agradar aquela pessoa. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, olha só, a Bíblia, nós lemos o versículo anterior, eu preciso estar próximo de quem? De Deus, o Senhor é a videira. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais ele fala com você. Você tem um amigo, ou uma amiga, ou alguém que você gosta de falar? Que quando você senta com essa pessoa para falar, você fala assim, já passou 3 horas quase, e nós estamos aqui ainda, falando, conversando, e você tem aquele diálogo saudável com aquela pessoa, você vai embora, você passa horas e nem percebe de tão agradável que é aquilo. E é tão interessante que quando nós construímos esse relacionamento com Deus, nós vamos tendo o discernimento de como nós devemos agir, a postura que nós devemos ter em determinadas situações, por mais complexa que seja. Você tem o discernimento, você tem ali a direção
para seguir com base aquilo que Deus está direcionando a você. Você não vê que tem situações que são tão complicadas, que algumas pessoas não conseguem resolver? Aí chama aquela pessoa que chega e automaticamente ela olha, ela fala assim: não, faz isso aqui, ó. Isso, pronto, isso. Agora vira um pouquinho assim, pronto, tá ok. E aí você está ali a hora, você fala assim: nossa, era só isso? Não é? Era só isso. Era tão simples assim. Era algo que talvez você que estava ali não tinha o discernimento, como a própria Bíblia fala de Agar. Você lembra da passagem de Agar? Que ela tinha deixado o garoto debaixo de uma árvore, à distância de um tiro de flecha, para que o garoto morresse. Naquele momento, ela viu o riacho ali, que deu ali condições a ela e o menino de não morrer? Não, ela não viu. Ela não viu, ela não teve o discernimento. E essa é a diferença. Esse é o diferencial. Aí é que está o diferencial na vida das pessoas que estão em Deus, que estão ligadas no Senhor, na palavra. E é tão interessante que quanto mais você se relaciona com Deus, mais você quer se relacionar. Quanto mais você se envolve na oração, no jejum, a leitura das Escrituras, mais você quer isso para a sua vida. E é uma coisa que você não tem como, ali de uma certa forma, controlar. Porque chega um determinado momento, que é como a passagem de Ezequiel. Uma hora a água está no tornozelo, daqui a pouco a água está nos joelhos, daqui a pouco na cintura, daqui a pouco você já está a nado, de tão intenso e de tão profundo que é. Só que para isso, repete assim comigo: eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Como você abre mão de muitas coisas? Alguém tem que te convencer, não é? Alguém não tem que dizer para você que você precisa parar com algumas coisas? Olha, isso aqui não é bom. Olha, isso aqui não acrescenta para você. Olha uma coisa interessante. Quer ver? Quem aqui já mentiu? Alguma vez na vida? Já mentiu? Como você se sentiu? Quem não levantou a mão porque está dormindo mesmo. E deu para ver. Você já mentiu? Quando você mentiu, depois você ter consciência da primeira mentira que você, daquela primeira você fala assim: poxa, menti pela primeira vez, eu menti aqui. Não dá aquela sensação ruim? Aquela coisa assim, você fala: meu Deus, parece que tem gente vendo você, não é? É só você. Mas você fica assim, ó. Não é? E a segunda vez? É que nem andar de bicicleta, mentira, não é? Primeiro você vai assim, ó. Daqui a pouco você solta até as mãos, você fala: opa, sou um mentiroso profissional. Se você não tiver controle, você mente. E o pior é que muitos chegam em um nível de desenvolvimento tão profundo que ele acredita na sua própria mentira. Aí ele já virou profissional nível hard, entendeu? De loucura, que ele acredita na sua própria mentira. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar não é nem esse. O ponto que eu quero chegar é quando você é confrontado de algo que você está fazendo de errado. Mas quando você é confrontado por alguém, e talvez você tenha um histórico daquela pessoa, a primeira coisa, por mais que você reconheça que você está errado, e que aquela atitude sua, de até mesmo recriminar, de combater aquele confronto que você teve por ter mentido, você ainda tem uma certa resistência para mudar aquela realidade. Mas quando você vem sendo lapidado pela palavra, quando você está em Deus e você vai dando ouvido à palavra, aquilo você vai tendo
aquilo vai saindo de você de uma forma natural. A palavra vai entrando e aquilo vai expelindo de você. Você consegue entender o que eu quero dizer, não? Aquilo vai expelindo, você não consegue mais. Você não consegue mais ter aquela prática, aquele comportamento, tomar aquelas decisões, agir daquela maneira, você vai se sentindo mal com aquilo. Você vai se sentindo mal, aquilo te incomoda. Você faz de uma forma que daqui a pouco você está dizendo assim, oxe, eu prefiro pagar o preço pela vergonha, por me expor, ou por qualquer outra coisa, do que eu mentir aqui, está me incomodando. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Tem gente que vive uma vida assim, na fé, e acreditando que todos aqueles ídolos que ela construiu ao decorrer de uma vida na igreja, não está impedindo ela de viver resultados, não está impedindo ela de prosperar, não está impedindo ela de crescer. Você vê que quando vem esses ventos fortes, os galhos que arrebentam são os galhos que estão mais fracos. É ou não é? Ou são os mais fortes? São os mais fracos. São eles que arrebentam. São eles que não suportam. São eles que não suportam. Eu, há alguns anos atrás, não, há muitos anos atrás, sou casado há 21 anos. Há 21 anos atrás, quando eu me casei, eu e minha esposa, nós ficamos num hotel lá perto do Mato Grosso. E 2 noites, a gente ficou mais ou menos uma semana, uns 10 dias lá, e choveu na terceira noite, no meio do mato. Era um lugar alto, um hotel fazenda num lugar alto. Então, assim, imagina, ventou demais. E eu, assustado, né, porque aquela chuva muito forte, aquele vento, e eram uns chalés que ficava distante da casa principal, era longe ainda. Longe, era mais ou menos assim, como se fosse daqui da frente da igreja, lá no fundo, né? São vários chalés, né? Vários, né? Distante assim, lá tinha uma casa que era o restaurante, a estrutura, tal, enfim. E ventou muito. E aonde nós estávamos tinha um coqueiro, tinha vários coqueiros. E eu, na madrugada, era mais ou menos umas 2 e pouco da manhã, aquele vento, aquela chuva, e fazia assim, ó. Dava para ouvir o barulho do coqueiro. No dia seguinte, cessou a chuva, parou aqueles ventos, e quando eu saí para fora, aquele coqueiro estava envergado assim, ó. Mas ele não saiu do lugar. Eu falei, meu Deus, faltou levar a casa, e a gente estava aqui dentro. Nem saiu daqui. Ele envergou. Sabe o coqueiro, aqueles altos? Tem uns coqueiros altos. Ele estava envergado assim, ó, literalmente envergado. Ele não arrancou do chão, não saiu do chão, e ele não quebrou, porque existia uma resistência ali. E você vê que existem situações na sua vida, que às vezes você está nessa condição. É ou não é? Não tem situações que às vezes você é levado, você faz assim, ó, assim, vai para cá, vai para lá, vem um problema daqui, você está lutando, resistindo, vem outro daqui, você está lutando, resistindo. Mas se você está em Deus, se você está ali assegurado pela palavra, estando ali totalmente amparado pelas Escrituras, independente do que você estiver passando, seja na saúde, seja no casamento, seja financeiro, seja profissional, seja o que for, você não será prejudicado por aquilo. Deus não vai permitir que você perca ou que você sofra o dano daquele ataque. Porque quando nós olhamos para a história de Jó, Jó viveu tudo o que passou tudo o que passou, foi afrontado, foi ali totalmente castigado por tudo aquilo que aconteceu com ele. Só que a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro daquilo que um dia ele tinha. Não só a riqueza, mas sim a família e os filhos. Deus o honrou grandemente.
Deus o prosperou grandemente. Mas qual foi a integridade dele? A lealdade dele em agradar a Deus, em permanecer em Deus, em cumprir com a palavra, em seguir a palavra, em olhar para Deus, olhando para as Escrituras. Ele permaneceu em Deus, ele permaneceu na palavra. E quando uma pessoa ela toma essa decisão insana da sua vida, acontece isso aqui com ela, ó. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia. Repete assim comigo: que o Senhor tinha deixado. Olha que coisa. Não sabia que o Senhor tinha deixado. Olha que coisa interessante, isso tem que causar muito temor em você. Estava naquela segurança toda. Eu tenho promessa. Não é assim que as pessoas falam? Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre. Está fumando, está bebendo, está mentindo, está roubando, está fazendo tudo errado. Vivendo uma vida bagunçada. Não tem estrutura nenhuma em Deus. Não tem estrutura nenhuma em Deus. Vivendo uma vida toda torta, errada. Quem tem promessa de Deus não morre. Cuidado. Cuidado. Sansão achou que estava tudo certo. Achou que estava tudo impecável. E que Deus iria livrá-lo como livrou das outras vezes. Você conhece a passagem de Sansão e Dalila? Eu não vou ler ela aqui. Mas você sabe que a atitude que ele teve de descumprir com aquilo que Deus havia direcionado, aquilo que Deus havia orientado, que ele tinha um voto, um pacto com Deus, e ele não podia ceder, não podia ali retroceder, porque existia algo de Deus na vida dele. Só que essa autossegurança dele trouxe a ele um fim trágico. Trágico, muito. Ao ponto dele ter, no final da sua vida, estar amarrado, puxando e rodando moinho, vivendo uma vida de humilhação. Um homem que teve tanto poder, tanta autoridade, um homem que havia desfrutado da glória de Deus de forma grandiosa. E é um cuidado que nós temos que ter. A Bíblia diz assim, ó, repete comigo: aquele que está em pé, cuide-se para o quê? Para não cair. Para que não caia. Mas a Bíblia diz assim também, ó, Paulo dizendo que nós temos que guardar o quê? Guardar a fé, não é? Por que eu tenho que guardar a fé? Por que você guarda algumas coisas? Para você não perder, não é? Por que a gente tem que guardar a fé? Porque a gente pode perder, não pode? Você já viu algum pastor que saiu da igreja? Algum bispo que saiu da igreja? Por que ele saiu? Por quê? Porque, literalmente, ele não estava ligado à videira, ao Senhor, como ele deveria estar. Independente do nível de conhecimento ou de entendimento que ele tinha das Escrituras. O que o Senhor espera de cada um de nós é esse alto nível de entendimento. Mas é interessante que é como uma criança. Você lembra, quem tem filho aqui, do seu filho quando começou a andar? Lembra? Você falou assim: meu Deus, será que vai andar mesmo? Está mais caindo do que... Cai mais do que está em pé. Mas vai, cai, levanta, vai daqui, vai dali, daqui a pouco está correndo, não é? Daqui a pouco você acha, esse menino vai ser um maratonista, porque não para de correr. Corre em casa, corre na rua, corre na escola, corre, não para de correr. E ele vai crescendo, vai ganhando habilidades, tendo estrutura. O tempo passa.
e ele amadurece. E é interessante que o nosso relacionamento com Deus é assim. Quando você está ali dando a Deus a resposta certa, no seu tempo, na sua velocidade, Deus vai derramando sobre você por conta da sua atitude de fé, porque a sua fé agrada a Deus, a sua fé honra a Deus, e Deus, ele vai honrar a sua fé. Deus, ele honra a sua fé. E essa fé que nós temos que ter para agradar a Deus, para nos tornarmos pessoas espirituais, para discernirmos aquilo que é espiritual e aquilo que não é, aquilo que provém de Deus, aquilo que não provém. Porque hoje tem muita gente que diz assim, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho seguir, por onde seguir. Claro que existem situações que você precisa de uma orientação, que você precisa de um atendimento, você precisa de um apoio, isso está tudo certo. Eu também preciso, nós precisamos. Se eu não precisasse, eu não estaria aqui no culto, muitas vezes, ouvindo a palavra como você. Eu preciso. Mas não é esse ponto que eu quero me prender. O ponto que eu quero me prender é que muitas pessoas, em coisas básicas e simples, ela tem ignorado essa sensibilidade, e que todos aqueles que têm um alto nível, que seja pequeno em Deus, tem essa capacidade de discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada, aquilo que o Senhor está se agradando e aquilo que o Senhor está se entristecendo. Você vê que tem aqui alguém que gosta muito de café? Se eu servir um café frio para você, você toma? O que você vai falar para mim? Além de querer tacar a xícara na minha cabeça. Porque quem gosta de café, a minha esposa gosta de café, e eu falo para você que a conversa ali é outro nível, né? Quem gosta de café é uma coisa absurda, né? Que ele vai perguntar assim, você adoçou a água? Não, você não tem que adoçar a água. Não é assim? Não é? Você vê como que a visão de pessoas é diferente, mas a de Deus é uma só. Deixa eu mostrar um negócio para você. Quem aqui gosta de café? Deixa eu ver. Então vamos fazer um café agora? Vamos? Tem gente que a boca virou um brejo agora, né? Pastor, o senhor vai me falar isso logo agora, de café, esse horário? Mas vamos lá, vamos fazer um café aqui. Vamos pegar uma chaleira, bem bonita, coloca no fogo, coloca água, e aí eu vou adoçar a água, tá certo? Não? Não adoça a água. Não pode colocar açúcar na água? Então esquece. Então vamos fazer outro café. Eu vou pegar um café, uma chaleira, vou colocar a água no fogo e vou esquentar a água e vou pegar o pó e já vou misturar o pó na água, tá certo? Tá ou não tá? É isso aí. Então esquece, esse método também não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Então vamos pegar a água, esquentar a água. Não precisa esquentar muito, deixa ela morninha, né? E depois... Hã? Então tá bom, vamos mudar então. Vamos fazer o outro café. Então esse já é o quarto que eu estou fazendo, né? Você pega uma chaleira, coloca a água, ferve a água, não adoça, não coloca o pó, certo? Depois você pega o coador e coa o café. Tá certo? Certo? Estou acertando o café, não? Não? Está errado. Moral da história. Dos 4 jeitos que eu falei aqui, vira café, não vira? Aí você vai falar assim, não, mas aqueles que gostam de café vai dizer assim, ó, é diferente. Não é? É diferente. Não, é porque do coador, você não, é porque
Não, é porque quando você adoça já a água ali, eu não sei o que acontece, as moléculas da água com açúcar, não sei, dá uma química diferente, que quando bate no pó, aí já está ali, e o negócio fica de, ó, até a minha boca encheu de água agora. Eu acho que depois do culto eu tenho que fazer café para esse pessoal tudo, que não vou arrumar problema aqui. Não vou mais no culto, você não serviu o café depois do culto. Todo mundo tem um jeito. Cada um vai ter uma opinião acerca de como fazer o café. Cada um vai ter uma opinião. E vai chegar naquele resultado de acordo com aquilo que ela está acostumada a tomar aquele café. Aí você vai chegar numa conclusão assim: como que você gosta de café assim? Aí você vai buscar. Mãe, pai, vó, alguém, não sei do quem, lembrou daquela pessoa que eu aprendi assim. Foi ou não foi? Lá. E você veio desenvolvendo. E acaba chegando em um resultado. E é uma coisa interessantíssima, que a Bíblia diz que sem fé, não é sem café, gente. Não é sem café, sem fé. Né? Que agora eu falei de café, todo mundo dá a cabeça no café. Vai demorar 15 minutos para esquecer do café. Mas a Bíblia diz que sem fé, nós lemos aqui, é impossível agradar a quem? Essa receita tem alguma outra manobra para fazer ela? Tem algum outro jeito? Hã? Será que não tem alguma coisa aí que a gente consiga misturar, fazer, né? Porque agora tem tudo, né? Não, mas quem sabe não dá para fazer um gourmet da fé? Não dá para fazer alguma coisa? Porque tem uns café gourmet, tem algumas coisas, tem o prêmio, tem não sei do que, tem não sei do que. E esses dias minha esposa pediu para comprar um café, eu trouxe um café, ela falou assim, mas esse café não é bom. Eu falei, filha, você falou para comprar um café, você não falou que café você queria, eu fui lá e peguei o primeiro que tinha e trouxe. Pronto. Não, mas tem que trazer esse, porque aquele é o extra forte, porque esse é isso, aquele faz aquilo, porque esse aqui, essa marca, é porque isso. Eu falei, pelo amor de Deus, manda um manual aí, certinho, porque lá tem uns 300 cafés na prateleira, eu vou saber qual café é café para mim. Peguei qualquer um. Mas a Bíblia, as Escrituras, ela só tem um caminho. Ela só nos aponta uma direção. Você consegue entender o que eu quero dizer? Ela só aponta uma direção. Não tem outras direções. Essa mentira que as pessoas dizem, que todos os caminhos levam a Deus. Levam mesmo. O profeta velho levou aquele jovem aonde? Foi para Deus? Levou ele a se perder no caminho. Mas não era um profeta? Mas por quê? Por que ele não ficou com a palavra de Deus? Qual foi a palavra que ele recebeu? Vá, não ouça ninguém e volte e não ouça ninguém. E o que ele fez? Voltou por outro caminho e ainda fez o quê? Ouviu outra pessoa. E é o que muita gente tem feito. A Bíblia diz, vá, estão perdoados seus pecados, não minta mais. Aí venceu o prazo daquela mentira. O que aquela pessoa faz? O que ela faz? De novo. Mais uma. E ela tem mais uma atitude. Mais uma atitude. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aquela pessoa acaba trazendo maldição para a sua vida, por conta daquela atitude que ela ignorou a direção de Deus. E ela vai retardando o crescimento, o avanço, o progresso da sua vida. E quando nós não entendemos isso, nós vamos tendo dificuldade para nos relacionar com Deus. Porque quando você descobre que uma pessoa é mentirosa, como que fica o relacionamento seu com ela? Saudável? Você gosta de gente mentirosa na sua mesa? Pessoa falsa, que fala nas suas costas? Você gosta? É agradável essa convivência?
Não é. E quando você tem essa dificuldade de agradar a Deus, não, mas eu não tenho essa fé ainda. Ninguém tem essa fé ainda. Ela passa por um processo. Ela passa por um processo. Quem dera chegarmos e lutarmos para chegarmos em nome de Jesus, como o próprio Paulo, percorri a corrida e guardei a fé. Guardei a fé. Percorri e eu guardei a fé. Eu sustentei. Eu agradei a Deus. Quando você fala em guardei a fé, isso está dizendo que você agradou a Deus. Isso não está dizendo que você foi perfeito. Você consegue entender isso? Que você agradou a Deus. Que você agradou a Deus. E quando você agrada a Deus, é aquilo que eu disse assim, ó, aquilo que eu li, que eu escrevi aqui, ó, quanto mais me relaciono com Deus, mais Ele vai falar comigo. Você quer que Deus fale com você? Hã? Não tem gente, você já viu gente falar assim, teve uma pessoa que diz assim, você ouviu Deus? Eu ouvi. Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que falava assim, você falava muito, né? Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir Deus, você vai ouvir Deus. E na época que eu cheguei, estava com aquelas, tinha acabado de lançar aqueles CDs do Cid Moreira. Quem lembra desse CD do Cid Moreira? A luz de Deus. E aí, falava com aquela voz grossa, né? E eu ouvia tanto aqueles CDs, e que quando eu orava de madrugada, olha só, eu revelando os segredos aqui. E quando eu orava de madrugada, aí falava assim, você vai ouvir a voz de Deus. Eu ficava esperando aquela voz grossa, impetuosa, falar comigo. E aí quando falava assim para mim, você não está ouvindo Deus? Eu falei assim, eu não estou ouvindo não. Assim, aí eles falavam assim, poxa, não, eu ouço Deus, Deus fala comigo o tempo todo. E eu falei assim, nossa, deve ser o maior barato, né? Deus falando, né? Essa voz toda assim, com aquela inocência. Mas Deus fala ao nosso coração, ao nosso espírito, e Ele nos conduz. E você, quando você não extingue o espírito, o Senhor te leva, te conduz para caminhos e lugares que você talvez, sem Ele, não iria, não alcançaria, não chegaria, não viveria. E é somente com Ele que é possível viver, é possível desfrutar. E o tempo desse relacionamento com Deus, ele é tão glorioso porque você não tem aquela rasgação de seda, sabe? De querer, eu quero agradar tanto essa pessoa que eu não sei nem o que fazer para agradar ela. Não sei o que fazer para agradar aquela pessoa. Não sei. Eu brinco, né? Quando a gente vai para o interior, para a casa da mãe, da avó, da sogra, antes de ir, elas falam assim, que dia que vocês vêm para cá? A gente vai tal dia. E aí teve uma situação que a gente não conseguiu ir num determinado tempo aqui, que a gente se organizou para ir. E a gente falou assim, a gente não vai poder ir mais. Ai, mas como que você não vai vir mais? Eu enchi a casa de coisa, eu fiz doce de tudo quanto é jeito. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu comprei até um negócio para você fazer massagem nos pés, para você sentar. Eu comprei um negócio para você colocar as costas ali, para você fazer isso. Ele não sabe o que fazer. É uma coisa assim que até a gente gosta, mas vê o esforço. Gente, não precisa disso. Não precisa, não, eu preciso. Você, eu vou comprar isso, não, porque isso aqui é gostoso, eu sei que você gosta disso, e eu acho que você vai comer isso também, que você vai fazer aquilo. É um esforço absurdo para agradar. Nós temos isso com as pessoas. Só que Deus, Ele espera a única coisa de nós, a obediência, a fé. Aí quando você fala assim, que Abraão, ele foi o pai da fé, qual foi o milagre que Abraão fez? Alguém sabe? Qual foi o milagre que Abraão fez? Nenhum.
Nenhum milagre. Mas como que ele é o pai da fé? Que ele creu. Quando Deus pediu Isaac, o que ele fez? Pegou Isaac, passou 3 dias caminhando e levou Isaac para oferecer em sacrifício. Na última hora que ele ia derramar o sangue do Isaac, o anjo do Senhor disse: Abraão, para, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Ele ia falar assim: você está de brincadeira, né? Você está dizendo que agora agora? Não, ele permaneceu tão íntegro, tão pleno. E Deus não permitiu, mas espiritualmente ele derramou o sangue daquele menino, porque ele fez aquilo internamente, por obediência a quem? A Deus. Ele fez aquilo pela fé, e por isso ele foi tão honrado, por isso ele foi tão abençoado, tão próspero. A Bíblia menciona que Abraão foi tão próspero que a terra não comportava a riqueza dele, de tão abençoado. Agora imagina você vivendo essa fé. Você chegando lá, está lá o Banco Itaú, fala assim: o negócio é o seguinte, nem aparece aqui, tá? Não põe mais um centavo aqui, que eu não consigo administrar o seu dinheiro mais. Chega, não dá, põe em outro banco. Não põe um centavo aqui, pelo amor de Deus, não, a gente vai trabalhar só para você, tem outros clientes. A Bíblia diz que a terra não comportava a riqueza de Abraão. O nível de entrega, de obediência a Deus, e o nível que ele se envolveu com Deus, de agradar a Deus, era tão intenso, que ele viveu tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, e aquilo que o dinheiro não comprava, ele viveu. Ele foi abençoado, ele foi honrado, e a Bíblia diz que ele morreu farto de dias, e morreu abençoado. E isso é algo que Deus tem para mim e para você. Para mim e para você. E isso aqui tem que ficar registrado. Hebreus 11:6, coloca para mim de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí coloca aqui para mim, por favor, 1 Coríntios 2:14. Coloca a primeira parte. 1 Coríntios 2:14. Põe o 15, por favor. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Discerne o quê? Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Já ouviu isso? Você já ouviu? Agora vamos lá, você já disse isso? Já disse, já falei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Quem é espiritual. E uma pessoa só se torna espiritual estando ligada ao Senhor. Em Deus, na palavra, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Fale com o Senhor e diga a Ele que você quer um relacionamento e que Ele fale com você. Que esse compromisso seja desenvolvido de forma tão ampla, intensa. E diga: Senhor, eu quero um compromisso, eu quero me relacionar contigo. Eu não quero viver perdido, sem norte, sem rumo, sem saber o que fazer, por onde ir, por onde seguir.
Não, Senhor. Eu não quero viver assim. Eu quero ter essa paz da tua presença na minha vida. Essa paz da tua presença na minha vida. Porque o Senhor diz: a paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento, guarda o nosso coração no Senhor. Eu quero o meu coração guardado em Ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Viver uma fé que Te agrada. Andar em santidade, em obediência, em fidelidade. Seguindo, meu Deus, os princípios da verdade. Andando, meu Deus, em conformidade com aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor espera de mim. Eu não quero viver, Senhor, como pessoas naturais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. E a tua palavra diz que tudo é espiritual. Então, se o homem natural não compreende as coisas do Espírito e tudo é espiritual, o homem natural não compreende as coisas do Espírito e tudo é espiritual. Então quer dizer que tem pessoas que não entendem nada e não vão entender nada se não se tornarem espirituais. Se não se tornarem espirituais, se não se envolverem com Deus, como Deus espera, com esse relacionamento, uma intimidade que ela não teve, um nível de compromisso que ela não teve. Então fale com Ele, busque a presença dEle e diga: Senhor, venha sobre a minha vida. Eu sei que eu agi por muito tempo uma vida irresponsável. Não dei a resposta certa. Andei do meu jeito, fiz do meu modo. Ao invés de agradar ao Senhor, eu agradei a mim mesmo, agradei a minha carne, agradei os meus próprios prazeres. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso, meu Deus, da Tua presença. Eu preciso. Não dá, meu Deus. Não dá para viver sem o Senhor, não dá para viver sem a Tua presença. Eu não sei viver sem ela, porque, meu Deus, eu preciso, Senhor. Eu tenho uma necessidade. É só a fé que Te agrada. É só pela fé, meu Deus, que viveremos uma vida abençoada, uma vida realizada, uma vida plena. É só pela fé, meu Deus, é só pela fé. Senhor, é só pela fé. Oh, meu Deus, é só pela fé, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a desenvolver essa fé, meu Deus, a ter essa intimidade, meu Deus, a ter essa fidelidade, meu Deus, com base à Tua palavra, as Escrituras, meu Deus, nesse nível de desenvolvimento, nesse nível de maturidade, nesse nível, meu Deus, de intimidade, Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me ajuda, eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso. O que me faz viver, não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a Ti, meu prazer é viver em Teu
Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos surgirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos surgirão. O teu toque é tudo que eu quero. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos surgirão. O teu toque é tudo que eu quero. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro, meu Pai, e peço, Senhor, em nome de Jesus, cubra a vida de cada uma dessas pessoas com a tua unção, com a tua presença. E eu declaro, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, se revele a cada uma delas, ajudando, meu Deus, elas a entenderem, a compreenderem, meu Deus, o quanto é importante esse desenvolvimento, esse relacionamento com o Senhor, meu Deus, para que elas possam estar aptas e preparadas, meu Deus, para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para elas, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, meu Deus. E eu declaro, meu Deus, um povo renovado, cheio de unção, de poder, de autoridade, e que cada um aqui, Senhor, saia, meu Deus, dessa reunião, Senhor, honrados, abençoados, com a mente aberta, com o espírito aberto para o Senhor, meu Deus, para esse desenvolvimento, meu Deus, para esse envolvimento, para esse relacionamento, meu Pai, porque quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais o Senhor fala conosco, mais o Senhor nos orienta, mais o Senhor nos instrui, nos dirige, e quanto mais ouvimos o Senhor, menos, meu Deus, sofremos, menos sofremos. Quando não ouvimos a terceira voz, ouvimos o Senhor, menos sofremos. Viveremos uma vida plena, abençoada, em nome de Jesus. Eu oro e peço unção e poder e autoridade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando aos corações, que
que o Senhor continue se revelando a elas, abençoando tudo aquilo que elas fizerem, que a partir de agora elas saiam daqui, meu Deus, meu Pai, vivendo essa fé, agradando ao Senhor, entendendo, meu Pai, a importância de agradar ao Senhor pela fé. Eu abençoo a vida do teu povo e declaro unção, poder sobre cada uma delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, deste poder, dessa autoridade, e eu creio que eu saio daqui ouvindo a tua voz e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.